Muito bom dia, boa tarde, boa noite, mais um Conversa Fiada da Nação. Hoje aqui com meus amigos Marcelo Borelli, Júnior Borelli e o João Paulo, vulgo Carioca Boladão, de volta aqui conosco, depois daquela jornada pelo Caribe, pela Europa, voou com o padre do balão aí, já está de volta aqui conosco. Muito João bom. Hanks estava perdido em alguma ilha, né? Mas já encontraram e trouxeram de volta para os nossos braços aqui, braço da nação. Hoje estamos com a ausência aí do nosso pesadíssimo Marani, né? Inchadíssimo. Inchadíssimo, sem pescoço, né? Vamos aproveitar que ele não está aqui para poder colocar todos os adjetivos. Tim Maia, que mais, João? Arthurito da Casa de Papel. Muito bem. Vamos falar hoje dessa vitória. Eu não sei dizer porque o primeiro tempo foi meio preocupante, o segundo tempo a gente aí conseguiu tirar toda. Exatamente. Tá Mas foi uma... tá ruim, faz o quê? Chama o Chama o Santos. Chama o Santos, eu disse. Muito bom. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e não deixem de ativar o sininho de notificação, com muito prazer. Tesão. Meus amigos, essa minha jornada aqui por Ribeirão Preto tá bastante intensa, né? Assistimos o segundo jogo juntos aí depois de muito tempo, né? Dessa vez, tá vendo? Dessa vez o João não foi embora, ficou lá uns 5 e aí a sorte veio, né? Conseguimos aí ganhar no placar muito bom, importante. Força Fizemos total, um ótimo força estado. total, Força energia. total. Não teve desfalque, né? Isso aí, jogamos de igual para igual, muito bom. Gostei aí mais uma vez, obrigado, Júnior, por receber a gente lá. Cerveja gelada, como o pessoal comenta, carne de... Ó, você caprichou ontem no chouriço, hein? Primeiríssima qualidade. Fazia tempo que eu não comia um churrasco tão bom. Queimei a também. barriga lá na churrasqueira. Né? Eu não vou falar que fazia tempo que eu não comia tão bom, porque no mesmo dia aí o meu cunhado aqui fez um maravilhoso aqui, tá bom também. Show. Galera, vamos lá. Sem mais delongas, quero ouvir de vocês aí. Parece que foram dois tempos distintos, né? Então, gostaria que vocês comentassem aí o que aconteceu no primeiro tempo, por que a gente deslanchou no segundo. O placar foi 3-1, mas acho que quando a gente olha os dois tempos aí, a gente falou, pô, como é que essa vitória veio assim, de repente, com um placar quase que uma goleada, né? Começar hoje com o nosso Carioca Bolado aí. Vai lá, Boladão. Boa noite a todos. Bela vitória. Tá ruim, chama o Santos. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Acertamos o placar, eu e Marcelão, 3-1. Né, Marcelão? Acertamos o placar em cima da fita. Eu acho que é o início de um trabalho, né, Jean? E todo início de trabalho tem esses altos e baixos e tudo mais. Toda volta nossa de data FIFA, a gente falou no programa anterior, é complicada, eu não sei porquê, eu não sei o que é, mas precisa ser estudado, porque a maioria dos times melhoram, a gente piora. Eu nunca vi isso, mas enfim. O primeiro tempo foi o time não conseguiu se encontrar, achei o time nervoso, né, tentando se encontrar, mas muito nervoso, preso no meio campo, bola batia, resbalava, toques errados, enfim. Mas aí no segundo tempo tomamos o gol e o time parece que acordou, né? O time motivou. E fizemos 3 e poderíamos ter feito 4, né? Além de ter um gol anulado ali que foi, vamos dizer, estranho, esquisito, né? Para dizer o mínimo. Mas foi uma bela vitória, dá moral para o time. Tenho certeza aí que agora, por esse jogo da Libertadores, vamos crescer ainda mais. Boa. Marcelão, e aí? Alguma coisa que te chamou a atenção?
Não sei se você assistiu também a entrevista aí do Leonardo Jardim, ele fez alguns comentários bacanas lá. O que você tem para trazer para a gente? Olá, Jean, Júnior, João, Opa. Marana em casa, torcida do Mengão. Bom, o João já falou um pouquinho. Começamos o primeiro tempo bem burocrático, devagar, tomando uns contra-ataques perigosos. Mas, de acordo com o que o nosso técnico falou, foi importante para nós cansarmos a equipe do Santos no primeiro tempo. Se foi isso realmente que aconteceu, eu não sei. Mas eles estavam apostando que o Santos não teria físico para manter o mesmo ritmo de marcação, 11 atrás da linha da bola, o jogo todo. E, bem ou mal, isso aconteceu. Mesmo a gente tomando o revés e a gente tendo feito a virada do placar, eu acho que no segundo tempo o Flamengo mostrou o que pode ser o Flamengo esse ano. Acho que foi bem diferente. Depois a gente vai falar dos melhores e piores, lembrando que até o Plata entrou melhor, parece que o pessoal dando um pouco mais de apoio para ele, os jogadores, para ele entrar no clima de novo, que tem sido provavelmente pesado para ele a situação que ele se colocou. Uhum. Então, o time parece que tomou as rédeas no segundo tempo, mesmo tomando gol com 5 minutos de jogo, e trouxe o futebol aí que a gente estava esperando. Vou deixar para o Júnior falar um pouco mais da parte tática e técnica. Posso falar só os números rapidinho aqui? Vai lá. Flamengo é o maior vencedor de partidas no Brasileirão de pontos corridos no quesito virada. Vitória de viradas, tá bom? Então ontem foi a de número 58. Então o Flamengo é o que mais... É o time da virada, é o Flamengo, não é o do Vasco, tá? Ontem o Pedro fez o gol de número 161. Igualou com o Gabigol. Igualou com o Gabigol. Certo? Sendo o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Ontem foi o 10º gol do Jorginho de pênalti em 10 batidos. E ele falou que precisa dar uma melhorada ali, que o pessoal está começando a manjar o pênalti dele, ele precisa repensar como fazer. E o Arrasca, ao jogar o jogo de número 369, se tornou o estrangeiro com o maior número de partidas pelo Flamengo. Então, nós temos aí duas marcas históricas, né? Do Pedro e o Arrasca. E o Jorginho jogando a bola que ele joga, que é impressionante, e convertendo os gols de pênalti dele. É isso aí, Jean. Vamos passar para o Júnior lá. Vamos lá. Júnior, tomamos o gol aí aos 48 do primeiro tempo, se eu não estiver enganado, e aí no segundo tempo abrimos o nosso placar com um empate, gol do Pedro. Depois tivemos, me ajuda aí, eu acho que foi o gol de pênalti do Jorginho e por último do Paquetá, né, com uma jogada bonita do Plata. O que você achou, assim, taticamente falando, o Jardim trouxe algumas informações e alguns analistas também disseram que o Santos marcou homem a homem, ele fez uma marcação individual no primeiro tempo e isso, consequentemente, desgastou o time do Santos, né? Você também enxergou isso? Esse foi o motivo pelo qual o Flamengo não conseguiu jogar, na sua opinião? Boa noite, Jean. Boa noite, Marcelo, Joãozito. Jean, cara, eu também acho que foi isso. Acho que o primeiro tempo a proposta do Santos foi marcar atrás da linha da bola, né? Com 11 jogadores ali, né? A gente tem que falar, tem que incluir o goleiro, né? Hoje em dia você não pode deixar de incluir as pessoas. Então, são 11 caras ali atrás da linha da bola, dentro do campo defensivo, e cria-se uma situação difícil de furar esse bloqueio, né? Porque não é só você tentar furar o bloqueio, é você tomar um contra-ataque, você fica exposto, né? Então, assim, a gente viu um time temeroso, como o João mesmo falou, um pouco tenso, porque não conseguia encaixar os passes. A gente viu um time lento, que fazia com que a postura do Santos ficasse confortável, né? Porque a troca de bola era lenta, a movimentação lenta. Enfim,
de qualquer forma, voltamos para o segundo tempo com um poder de reação muito legal, porque a gente tomou o gol logo no começo do segundo tempo. Depois de 10 minutos, a gente conseguiu empatar e viramos com mais 6 minutos. Ou seja, eu acho que foi realmente fruto da intensidade e do elenco. Com as mudanças que fizemos, acho que o time mostrou muito mais força e eu acho que o Santos assimilou, teve um desgaste físico, né? E não conseguiu segurar a onda aí do Flamengo no segundo tempo. Eu acho que isso vai ser, a gente vai ter que ter muita paciência, porque os times contra o Flamengo jogarão dessa maneira. Então a gente tem que ter muita paciência e tentar não tomar o gol como a gente tomou contra o Santos, porque depois dificulta muito, né? Dependendo do adversário, não vai ser tão fácil reverter, né? Acaba dificultando. Mas, assim, a gente tem que exaltar, assim, esse poder de reação, a coletividade, né? A volta de alguns jogadores, como o Bruno Henrique e o Plata, né? Que, queira ou não, foram diferenciais dentro de campo, pela força, pela vontade. O Plata bem agudo, né? Aquele Plata que a gente correndo dos dois lados, buscando espaço. Como o Marcelo falou, acho que o grupo tem que abraçar, tem que dar oportunidade, porque ele é um bom jogador. O problema é que ele está jogando bem dentro e fora do campo, né? Joga de noite num lugar, joga no barzinho no outro, tá? E aí, na hora que vai para campo, mas está quando ele contribuindo dentro de campo, chegando nos horários, né? Não falando que está sentindo dor da madrugada para ficar na fisioterapia, tá bom. Então tem que treinar. O Júlio disse que ele joga uma sinuca que é uma beleza. Então, assim, passa a noite né, a madrugada aí, a noitada aí no bem bom, depois chega no outro dia falando que tá sentindo a posterior, porra. Aí não dá, né? Aí fica internado na fisioterapia, porra. Ô, João, a malandragem não pode em todos os momentos, né, João? Tem que ser esperto, porra. É uma vez ou outra, né? Enfim. Começa com muito chinelinho. Eu acho que é por aí, Jean. Eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que o nosso professor aí, Jardim, está conseguindo dar uma carinha diferente, porque ele não está inventando, né? Voltou com o Bruno Henrique na posição dele, está dando mais minutagem para o Pedro. Você viu, não colocou o Paquetá junto com a Arrascaeta, quer dar um pouco mais de profundidade pela direita. Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Muito provavelmente você vai trazer no próximo programa sobre a Libertadores, que vai ter que, mais uma vez, usar de criatividade ali para o meio de campo. Boa. Só ilustrando, tava procurando aqui nas estatísticas do jogo, né? Ilustrando o que você comentou, né? Do primeiro tempo, quando o adversário faz a marcação individual e o Flamengo fica com a bola girando e tentando ali, né? 70% de posse de bola. Você imagina o quanto que o Santos não correu atrás do Flamengo tentando desarmar, né? Então, realmente isso... 76 no primeiro tempo. E tecnicamente é muito difícil, né, Jean? Você conseguir um jogo inteiro ter uma postura defensiva 100%. Uma hora você vai acabar fraquejando até por conta da parte física mesmo, e aí você quebra um pouco a concentração, que é normal. E aí, no segundo tempo, o Flamengo começou a fazer essas transições mais rápidas, consequentemente, você às vezes fica com menos tempo com a bola, mas aí é aquela questão que o nosso mister fala, né? Posse de bola estéreo não faz sentido para ele, né? Então, só que no primeiro tempo eu acho que ele usou um pouco dessa estratégia, né? Porque a gente deu uma cozinhada e ele não agredia, né? Foram só 2 chutes a gol. Bom, legal, mas a estratégia funcionou. Acho que tem jogo que ele vai ter que fazer isso mesmo, né? Até para poder prevalecer o nosso elenco, porque se a gente também, os nossos times em alguns momentos vão se desgastar, os nossos jogadores, só que aí a gente tem banco para poder substituir e fazer as trocas. Acho que o único ponto que tem que ficar aqui, né, é sobre a questão do preocupação com essa minutagem dos jogadores, né? A gente já tem o Jorginho aí que já está apresentando desgaste, vamos ter baixa dele aí no jogo da Libertadores, a gente vai falar isso no pré-jogo, né? Então, acho que esse tipo de preocupação o Leonardo Jardim precisa ter, né?
Eu também acho que tem que todo mundo jogar, mas desde que a gente não comprometa, de repente, por causa de um jogo, 2 ou 3 jogos, né, sem aquele jogador. E eu acho que um ponto também que eu achei interessante, só contribuindo com vocês aqui nessa discussão, o Paquetá fez o terceiro gol, foi um gol bacana aí com a participação importante do Plata, né? Que aí eu acho que foi o Marcelo que comentou do Plata ter dado o time dando força aí pro Plata, ou foi o Júnior, não lembro, um dos dois fez a menção em relação a isso. Mas o interessante é, quando o Paquetá ele foi contratado, falar assim, olha, ele é um tipo de meio de campo que faz gol, porque tinha uma outra opção de outros meias que estavam também dentro da pauta ali do Flamengo, só que ele é aquele cara que faz gol, e eu acho que o importante é essa bola que ele tem de fora da área, ele bate muito, muito bem, e aí você viu, chutou de fora da área, na gaveta, e isso é uma característica que o Paquetá sempre teve em todos os clubes que ele jogou, né, então... esse gol do Paquetá é muito importante, principalmente para abrir essas defesas que estão sempre muito trancadas. Boa. Vamos então falar rapidinho aí dos melhores e piores, e aí a gente deixa para falar de Libertadores da América, ó, a bichona aqui, ó, rumo ao Penta, né? Libertadores da América aí no próximo programa, que a gente vai fazer antes da nossa estreia aí na quarta ou quinta, quarta-feira. Bom, vamos lá. Vou começar ao contrário agora. Vou começar com o Júnior. Júnior, seus destaques positivos e negativos aí do jogo. Eu acho que, assim, positivo, eu gostei muito do Varela, né? Eu acho que ele apoiou, fez cobertura, marcação impecável. Então, eu fico com o Varela. Agora, eu não sei, acho que alguém que poderia ter tido um melhor aproveitamento, eu acho que o Arrascaeta. Não estou falando que ele foi ruim, foi mal, mas eu acho que ainda falta um pouco mais para ele, porque ele pode dar mais. Tá? Então, acho que eu fico com esses dois. Boa. Marcelo. Jean, eu vou de Varela também. Para mim, foi o melhor jogador. Só não foi 100% Varela, porque para mim ele perdeu um gol de cabeça no começo do jogo. Uma oportunidade onde ele estava sozinho, cabeceou por cima do gol, que acho que não podia ter perdido essa oportunidade, não. Essa chance eu acho que era de gol. Mas como ele defendeu uma lá, pelo menos duas lá atrás, que tirou duas chances do Santos, para mim ele foi o melhor em campo. O pior para mim, estava na disputa aqui, acho que ainda o Lino. Samuel Lino, para mim, é o pior em campo, com um pouquinho de Carrascal. Carrascal também está de amargar. Mas pelo menos é um cara que se movimenta mais, tenta mais, briga. Porque o Lino, coitado, parece que não vai. Não vai. Então eu fico com esses dois aí. Boa. João. Eu vou de Varela também. Para mim tem crescido a cada jogo, tem melhorado a cada jogo. Quem viu o Varela chegar no Flamengo, né? Que ficou na reserva um bom tempo e agora crescendo a cada jogo. E eu acho que eu colocaria um pouquinho do Léo Ortiz aí como pior não é pior em campo, mas na minha concepção ele falhou no gol. Ele podia ter dado um encontrão no zagueiro, qual foi o jogador que Atacante. fez o gol mesmo? Pita. Não me lembro o nome. Eu não lembro o nome dele É o agora, mas o Pita. O atacante do Pita, Santos, Pita. Eu acho que ele podia ter dado um encontrão no mínimo, pelo menos tentado desequilibrar o jogador e ele não fez. Ficou com muito medo de fazer a falta e acabou não fazendo isso. Enfim, eu acho que o pior foi o Léo Ortiz. Pela falha, tá? Não pelo jogo que fez. Boa. Eu, para ficar um pouco diferente, eu vou votar no Jorginho. Acho que realmente liderou a equipe aí no meio de campo, tem se mostrado cada vez mais líder do que nunca e jogando de terno, fez gol, como o Marcelo trouxe a estatística, né, o 10º de 10 pênaltis batidos, então realmente o cara é espetacular, que consegue levantar o time, levantar a torcida e joga com muita paixão. Nem sei se ele é flamenguista, mas é como se fosse, porque com o nível de comprometimento e paixão que ele tem, que ele entrega em campo, é sensacional.
E o pior, cara, eu também fico ali, eu acho que o Arrascaeta tá demorando demais para poder encaixar nesse time. Não acho que é parte física mais, eu acho que ele já tá bem fisicamente, aguenta correr, mas assim, eu não sei se ele tá meio desencaixado, se ele tá batendo cabeça com algumas outras posições, porque ele tá em posições diferentes. E em alguns momentos eu vi ele também, assim, taticamente todo mundo voltando para compactar e ele meio que num, Trote. num trotezinho ali. Então não gostei, assim, do que vi. Eu acho que espero muito, muito mais do Arrascaeta, porque ele entrega muito mais, né? É isso, meus amigos. Alguma questão que vocês queiram trazer final aqui? Gê, eu só queria falar que você elogiou o Jorginho, e eu também já tinha falado antes do nosso programa aqui do Jorginho, para mim, não precisa nem ficar repetindo, né? O Jorginho, eu acho que é o craque, né? Foi contratado como craque. Infelizmente, foi a contusão dele aí, né? Na panturrilha, se não me engano, e deve desfalcar o Flamengo nos próximos 15 dias. Então, imagina a gente sem ele nos próximos 2 jogos da Libertadores, E Fla-Flu. sem contra o. Não sei se vai pegar até o Bahia no Brasileiro, e Fluminense, vai ser um desfalque complicado. O Pulgar se machucou batendo nos outros, né? O ombro dele, o problema foi a agressão que ele cometeu, e Cebolinha também, né? Com a questão aí como é que chama lá, que ele trincou a vértebra. Então nós estamos com um probleminha na vértebra. Então nós estamos com menos Ela, né? 3. Menos 3. Mas tá bom, vamos embora. Boa. Falar, Júnior? Só queria falar que essa vitória, acho que a gente ganha confiança para começarmos a Libertadores, né? Acho que esse segundo tempo, tenho certeza que os jogadores saíram com uma confiança. Você vê o semblante deles após, né, a vitória. Isso é muito bom, é um alívio. Para quem sabe, quem joga bola aí, sabe como que é você sair de uma data FIFA, perder do jeito que perdeu para o Bragantino, com obrigação de jogar em casa, com o estádio lotado, fazer o resultado, sair perdendo, virou, né? Ganhou bem, ganhou com respeito, com autoridade. Eu acho que isso é muito bom para o time se unir mais, né? Tem a volta do pessoal aí agora, perdemos alguns, mas eu acho que pela coletividade nós vamos ganhar muito com essa vitória, que é a confiança. Show, meus amigos. Feito. Muito obrigado aí. Não deixem de dar o like, comentarem se vocês gostaram do que nós conversamos. Se não gostarem, também manda comentário. Comentem o que vocês querem ouvir para os próximos programas e a gente se encontra com vocês aí na quarta-feira, véspera aí do jogo do Flamengo, da estreia na Libertadores, onde vamos destacar e resenhar a respeito desse importante jogo aí, né? Tem que começar com pé direito. Sei que na altitude a gente não tem um retrospecto muito bom, mas é isso aí. Sempre torcendo e acreditando. Muito obrigado, meus amigos. Ativem o sininho de notificação. Com Prazer e prazer. atenção. Isso aí. Deem like, façam um serviço completo. Não faz meia boca, não. Valeu, Fala, turma. amigão. Muito Valeu, valeu. obrigado. Fui.